Bom, pessoal, graça e paz, que Deus esteja em cada coração neste momento e que esse sofrimento, né, passageiro que está passando aí com relação a tudo isso que nós estamos passando no nosso país, que Deus possa nos ajudar e nos levar à vitória. Amém? Eu queria falar hoje de um assunto que tem tocado em meu coração para falar aqui no meu canal, e esse assunto é um assunto um pouco delicado porque existe várias pessoas, vários teólogos que pensam diferente, mas eu vou expor aqui a minha maneira de pensar, tá certo? Eu gostaria de ler uma passagem para a gente dar início. Se você tiver aí a sua Bíblia, por favor, pegue-a. Eu gosto que as pessoas me acompanhem com a Bíblia na mão. Está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, e fala o seguinte: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Bom, então é o seguinte, nós vamos falar, na verdade, de vida pós-morte. Eu vou deixar aqui a maneira que eu penso, e tudo que eu falar vai estar embasado na Bíblia, tá? Então, por exemplo, existem pessoas que imaginam que a partir do momento em que você morre, você deixa de existir no plano natural para passar a existir no plano espiritual. Eu não concordo, tá certo? Não concordo porque a Bíblia nos diz claramente que nós vamos passar, daqui nós vamos dormir até o dia em que Jesus voltar para ter o grande julgamento. Então, se eu, a partir do momento em que morri e passei a existir em um outro plano, o que vai acontecer? Eu precisaria de ter a volta de Jesus Cristo para o julgamento. O julgamento seria automaticamente no plano espiritual. Então, embasado ainda, nós notamos que quando Jesus Cristo ressuscitou, o túmulo dele ficou vazio. Então, eu quero explicar o que é corpo, alma e espírito, em primeiro lugar, na minha concepção, para que as pessoas possam entender por que eu penso dessa forma. Então, vamos lá. Então, nós somos constituídos de três essências: corpo, que é este corpo físico, ao qual vai ser destruído pela terra, pelos vermes, quando eu morrer e que eu estiver descido, né, a cova, ele será destruído. O segundo é a alma. O que é a alma? A alma nada mais é do que a nossa vitalidade, o sangue que corre nas nossas veias, a nossa saúde, né? Isso é a nossa alma. Então tem pessoas que falam: hoje eu estou com a alma renovada, ou seja, né, a alma lavada, ou seja, estou com a alma pronta, estou com o corpo pronto para poder fazer as coisas do dia a dia, do cotidiano. E o espírito nada mais é do que a nossa central de inteligência que nos liga à vida espiritual, a Deus. Então, portanto, nós vemos muita gente hoje por aí que só tem corpo e alma, ou seja, o espírito dela ainda não foi acordado. Quando essa pessoa não consegue despertar o espírito, ele também não consegue ter uma conexão com Deus. Então, só consegue ter essa conexão com Deus quando a pessoa realmente desperta o seu espírito, né? Então nós temos uma outra passagem aqui que eu quero ler, que está lá em João capítulo 11, versículo 11 até o 14, que fala o seguinte: E tendo assim falado, ou seja, Jesus, né, falando com os discípulos naquele momento a respeito de Lázaro, ele falou: E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Ou seja, os apóstolos naquele momento não haviam entendido ainda que Lázaro havia morrido. Se você continuar a ler o versículo, você vai ver que Jesus depois, ele corrige e fala o seguinte, que Lázaro está morto, então ele precisava despertá-lo, precisava ressuscitá-lo. Então, se a partir do momento em que, se eu deixo de existir num plano e passo a existir em outro plano, não haveria necessidade que Jesus Cristo viesse à Terra novamente para ter aqui a separação. Já se faria automaticamente por lá. Bom, e o que nos deixa interessante é o seguinte, é que a Bíblia ela diz o seguinte, ela fala que ele vai vir para ressuscitar para a glória eterna ou para a vergonha eterna. O
que ele quer dizer? A separação entre as pessoas que realmente tiveram o seu galardão e as que não tiveram. Então, se a partir de agora eu morrer nesse exato momento, eu vou para debaixo da terra e eu não tenho mais conhecimento de nada que vai acontecer nem aqui nem no plano, tá? Então, se eu morrer aqui, ou eu morro salvo, ou eu morro condenado. Não existe como eu ter salvação pós-morte e nem eu ter condenação pós-morte. Por isso que nós precisamos de trabalhar a nossa salvação enquanto vivos. Por isso eu não acredito em missa de sétimo dia, por isso que eu não acredito em orar para os mortos, acender vela para os mortos. Não acredito, porque eu estou dormindo, eu já não tenho mais como participar de nenhum dos dois planos. Ou eu vou fazer agora enquanto vivo, ou depois acabou. Correto? E eu ainda gosto de dar aqui, utopicamente falando, por exemplo, vamos dizer que eu morro nesse exato momento. Aí estou aqui agora sendo velado, né? E aí o meu espírito sai do meu corpo, pairando sobre, como muita gente já contou, como, né, a maioria das pessoas falam, que teve um encontro, né, com Deus, ressuscitou, voltou para o corpo e tal. Eu, naquele momento ali, imagino que ele esteve, na realidade, ele não esteve morto, ele estava ali em coma, e ele teve esse sonho. Então, o que acontece? Aí eu estou morto ali naquele momento, meu espírito sai, olha para baixo, vejo ali meus familiares chorando, meu filho chorando, as pessoas que me amam chorando, querendo, né? Não, ele não poderia ter ido e tal, e eu começo a imaginar que eu precisava estar aqui para dar continuidade na educação do meu filho, para poder continuar com a minha família. E aí eu te volto lá atrás no que eu sempre falo. Eu sou um ser com livre-arbítrio. Eu simplesmente retornaria para o meu corpo e levantaria. Porque Deus não poderia me impedir de fazer isso, porque eu tenho livre-arbítrio em subir, em sair do meu corpo ou voltar. Por isso, a matéria, o ser, corpo, alma e espírito, é um só, com 3 funções, assim como é a Trindade. Deus é 3 essências e um só corpo. Ele é um ser único, triuno. E se você olhar e analisar, eu até já falei algumas vezes a respeito da teoria do 3, né, que a vida toda a vida na Terra é composta de 3, simbolizando a Trindade. Se você pegar, você tem a árvore, né, a flor e o fruto. O fruto ele é composto de casca, polpa e semente. A família é composto de pai, mãe e filho. Então tudo isso compondo a Trindade. Então nós somos a cópia, a essência triuna de Deus. Por isso que Deus disse que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Foi exatamente por isso. Então nós somos hoje uma imagem distorcida daquela imagem de Deus lá no Jardim do Éden. Deu para você entender? Então o que acontece? A partir do momento em que eu desci a cova, eu deixo de existir nos 2 planos até a volta de Jesus Cristo. Então, quando Jesus voltar, aí sim, aí vai haver a ressurreição. E a Bíblia diz que a igreja ressuscitará primeiro, ou seja, o povo de Deus será ressuscitado primeiro. E ali haverá separação daqueles que realmente atenderam e aqueles que realmente não atenderam. Se a gente pegar lá em capítulo, lá em Mateus, em Marcos, em João, nós vamos ver ali nos 4 evangelhos, né, falando claramente, quando Jesus diz, fala, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Deus está falando de quem? Desses falsos profetas que tem por aí, dessas pessoas que estão vendendo feijão de R$1.000 aí, que são profetas falsos, que não estão fazendo coisa com aquilo que condiz com a palavra de Deus, máscaras invisíveis, né? Então, tudo bem, eu acredito sim que eu posso ter uma máscara invisível, tá certo? Eu posso orar a Deus para que Deus seja, que o Espírito Santo seja, desde que eu não cobre R$1.000, R$2.000 por uma coisa dessa. Isso é inadmissível, né? Eu acho que é aquilo que eu disse no meu vídeo passado, a fé, ela transcende qualquer tipo de barreiras, tá certo? Então, no momento em que
eu morri, eu deixei de existir. Eu vou voltar a existir quando Jesus voltar. Então, Jesus, quando ele faleceu, quando ele morreu, quando pregaram ele em uma cruz, nota-se que ele ficou morto durante 3 dias, simbolizando também a Trindade. E quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que quando ele saiu do túmulo, o túmulo ficou vazio. Quando eles foram ali procurar. Então ressuscitou corpo, alma e espírito. Então quando eu ressuscitar, eu vou ser essa mesma pessoa em um corpo glorificado. Porque se eu cresce que existe um espírito separado de um corpo, eu não seria evangélico, eu não pregaria a Bíblia, eu seria espírita. Que se condiz muito mais com a doutrina espírita do que com a doutrina cristã. Então, no momento em que Jesus Cristo ressuscitou, levantou-se corpo, alma e espírito, fundiu-se de novo e revigorou aquele corpo, porém, um corpo glorificado, de acordo com aquele corpo que tinha lá no Jardim do Éden. Por isso, Marta e Maria não o reconheceram. Os próprios apóstolos teve um momento que não o reconheceram, porque ele se transfigurou em um corpo exatamente como esse, porém glorificado. E a Bíblia ainda fala mais ainda a respeito de tudo isso e vários outros. Né? Paulo ele fala, né, os nossos irmãos que dormem. Então, quer dizer, é dormir. Nós vamos dormir para acordar para o novo julgamento. E voltando na ressurreição de Cristo, é uma coisa muito interessante que a Bíblia fala, que ele emanou-se, né? Ele levantou-se do túmulo em espírito. E aí a gente procura na história, para a gente entender como foi essa ressurreição. Existe aí um amuleto, né, na igreja, que eles falam que é o Santo Sudário, mas segundo o que conta aí os teóricos da conspiração, fala que o Santo Sudário verdadeiro não está na igreja, está nos Estados Unidos, sendo estudado pela NASA, lá pelo aquele pessoal grande lá dos Estados Unidos. Dizem que ele é um grande objeto de estudo, porque segundo o que fala, no momento em que Jesus Cristo levantou-se, no momento que ele ressuscitou, a radiação foi uma radiação tão grande que queimou aquele pano e deixou ali marcado as expressões corporais de Jesus Cristo. E segundo o que fala a história, foi o primeiro negativo de fotografia existente na Terra. É interessante, né? E dizem que se estudam ele até hoje. Hoje ele está muito bem guardado, porque é muito antigo, não se pode mexer, que senão ele desmancha, tem que ser com muito cuidado. Foi feito um teste de carbono 14 aí, diz que realmente constatou a idade e que realmente ele é da idade da época que Cristo andou aqui na Terra. Então são fatos comprovando a existência daquele que morreu e ressuscitou. Ficou ali 3 dias, simbolizando a Trindade, simbolizando o corpo, alma e espírito, para depois ressuscitar e trazer para nós as boas novas, que é a nossa salvação. Então, meus amados, eu não acredito que eu vou ter atividade e que ninguém tem atividade pós-morte. Nós vamos cessar as nossas atividades no exato momento que o meu fôlego deixar de existir, que a minha alma, né, meu fôlego de vida, meu sangue, né, o meu fôlego parar de... a minha sangue parar de correr pelas minhas veias. Essa é a minha alma. Naquele momento eu deixo de existir. O meu espírito vai dormir. Assim como existe hoje vários espíritos dormindo em corpos vivos, que na minha visão são zumbis espirituais. É o que nós mais temos hoje, zumbis espirituais. Não deixam que o seu espírito acorde para ter uma conexão com o Criador. Então, meus amados, naquele momento eu deixo de existir. E voltarei a existir na ressurreição, quando Jesus voltar e pedir que todos se levante para o grande
julgamento. E aí eu não posso fazer mais nada, você não pode, meu avô não pode, meu filho não pode, meu neto não pode fazer mais nada. Porque quando eu morro, eu já morro sentenciado, ou ir para o céu ou ir para o inferno. Porque são as minhas obras é que vai testificar a meu favor. Então, quando não adianta eu querer hoje pagar para uma pessoa que já morreu. Eu não consigo hoje conquistar a salvação do meu pai, porque salvação é individual. As coisas aqui na terra, eu posso orar para Deus, abençoar uma pessoa, tudo bem. Ele estando vivo, ainda existe alguns elos que a gente consegue, mas morreu, acabou. Você não tem como mais salvar uma pessoa depois de morta. A salvação é individual. A Bíblia é clara quando ela fala que a salvação só depende de mim, só depende de cada um. É você que te salva. Eu posso orar para você ser salvo enquanto vivo, para que o Espírito Santo se manifeste na sua vida. Agora, eu não posso orar para um morto. Não tem como o Espírito Santo habitar em um corpo que já foi, em um corpo que já morreu. Conseguiu entender, meu querido? Então, o que você tiver que fazer, faça hoje. O que você tiver que mostrar, mostre hoje. Seja bom hoje. Ame a sua família hoje. Ame os pobres hoje. Faça as coisas hoje. Não deixa para fazer amanhã. Porque o minuto, o segundo seguinte não pertence a mim, pertence a Deus. Eu não sei se eu estarei vivo daqui 30 segundos, daqui 1 hora, daqui 2 horas, amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo. E se você não fizer de acordo com o que a Bíblia manda, você pode perder a sua salvação. E a Bíblia diz lá também nos 4 evangelhos que é preferível entrar coxo no reino dos céus, né, do que perdê-la. É preferível estar cego no reino dos céus do que perdê-la. Então, meu amado, pense, analise. Vida e morte. A vida termina no momento em que você deixar de respirar, no momento que a sua alma deixar de correr pelas suas veias, no momento em que você morrer. E depois, acabou. Há um tempo atrás eu enterrei um irmão meu e eu ajudei a carregar o caixão. Eu sofri muito, porque era um irmão muito chegado. E então eu levei, segurando lá, e quem tratou, né, de todo o processo de ir no fórum, de ir no cartório, de dar baixa nos documentos, tudo fui eu, juntamente com um cunhado meu, que infelizmente também já foi, e nós fizemos tudo isso, tratamos de tudo. Eu não tive tempo de chorar a morte do meu irmão. Não é vergonha você chorar pela morte de um irmão, mas eu não tive tempo de chorar. Então, o tempo que eu tive para chorar foi depois do enterro dele. Então, eu segurei a alça do caixão e levei até o túmulo. E chegando lá no túmulo, depois que enterrou, todo mundo saiu e eu fui o último. Eu fiquei. E me desmanchei em lágrimas. E falei, meu irmão, até aqui eu te trouxe. A partir daqui agora é só na ressurreição. E Deus sabe se você teve ou não salvação. Então, meus amados, até o túmulo nós podemos levar vocês. Eu posso levar, alguém pode me levar. Até o túmulo nós podemos levar os nossos entes queridos. Pós-túmulo já não é mais conosco. Que Deus te abençoe. Me siga. Mande para os seus amigos se você tiver gostado. E vamos em frente. Porque Deus é tremendo. Graça e paz.